Você sabia que a menos que você entenda o que é insulina, você nunca vai conseguir ter uma boa saúde? Pois é, mas estou aqui para te ajudar, para você finalmente conseguir entender o que é esse hormônio incrível e que vai ser o determinante para você ter uma boa saúde ou ir ladeira abaixo. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Seguinte, antes de você entender exatamente o que é insulina, você precisa entender como é que seu corpo funciona. E aí eu vou te dar uma aulinha básica aqui. Para o seu corpo funcionar, você precisa de energia. E como é que seu corpo tem energia? Através da comida que você come. Tudo aquilo que você ingere vai gerar energia dentro do seu corpo, principalmente os carboidratos. O que é carboidrato? A gente vai conversar sobre isso até o finalzinho do vídeo, tá bom? Mas grava isso, sempre que você come carboidrato, aquilo se transforma em açúcar no seu corpo. E esse açúcar é usado para gerar energia. Todo carboidrato vai ter um impacto de açúcar na sua corrente sanguínea, beleza? A questão é que o seu corpo, ele precisa de uma quantidade de glicose que ele já tem, ou uma quantidade de açúcar que ele já tem. Quando você come um carboidrato, ele sobe essa quantidade de açúcar. E o que faz esse açúcar descer para poder ficar naquele nível desejável, nível que a gente chama de nível basal, é a insulina. A insulina que faz aquele açúcar que você ingeriu do carboidrato descer e voltar a ficar no nível normal. A questão é que quando você come muito carboidrato, você eleva demais essa quantidade de açúcar e você vai precisar de mais insulina para fazer essa subida que você deu, descer e ficar no nível normal. Então a insulina serve como uma chave que vai abrir a sua célula, colocar o açúcar lá dentro da sua célula para dar energia e você conseguir viver. Oh, que coisa boa! Insulina é maravilhosa, não é? É um hormônio do bem. Mas o que você precisa entender é que carboidrato em si não é um problema, porque muita gente entende então... Então o que ativa a insulina é carboidrato, eu vou parar de comer carboidrato. Calma, relaxa. Não vá com muita sede ao pote. Primeiro você precisa entender que o carboidrato em si não é um problema. O problema é que carboidrato você come e a quantidade desse carboidrato. Porque o que acontece? O carboidrato nada mais é do que uma fonte de energia. O problema é, presta atenção, energia não utilizada é estocada. Você entendeu o que isso significa? Se você consome muito carboidrato ou carboidratos que têm um nível muito grande de açúcar, você vai fazer com que o seu corpo não precise de toda aquela energia. E aí você nem se exercita, não faz nada, tem uma vida sedentária. O que ele vai fazer? Estocar. E aí ele estoca em formato de gordura, o que forma a sua casa da banha. Então, se você não quer ter casa da banha, significa que você tem que reduzir a quantidade de carboidrato que você come. Eu até falei isso no outro vídeo, mas é importante reforçar. Se você quer evitar ficar com gordura acumulada, você precisa evitar tudo aquilo que vai subir demais a quantidade de glicose no seu corpo, consequentemente a quantidade de insulina para dar conta dessa glicose, beleza? Quais são esses alimentos? Todas as farinhas brancas, então, principalmente farinha de trigo, mas mesmo farinha que não tenha glúten. Então, além das farinhas brancas, você também precisa evitar o consumo de açúcar. E quando é açúcar, gente, são todos os açúcares, tá? Não é só açúcar refinado que você precisa evitar. Na verdade, ele tem que ser o principal, é o básico. Só que açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, açúcar de coco, todos eles são açúcar. E todos eles vão aumentar a quantidade de açúcar no seu corpo, porque eles são altos em carboidrato. Mas açúcar mascavo e açúcar de coco, eles são com índice glicêmico menor. Para quem gosta desse negocinho de índice glicêmico, vou te explicar. De forma simples, índice glicêmico é quanto aquele alimento tem a capacidade de aumentar a sua glicemia, a quantidade de glicose ou de açúcar no seu sangue, tá? Então toda vez que você escutar, isso aqui tem baixo índice glicêmico, então é isso. Ele não aumenta tanto a sua glicose comparado com uma farinha de trigo ou a glicose. Só que o fato dele não ser tão alto na capacidade de aumentar o seu açúcar versus um açúcar refinado não significa que ele seja baixo em açúcar e que ele não vai aumentar a sua glicose. Tem diabético, gente, usando açúcar mascavo e açúcar de coco, achando que tudo bem. Cara, não tá tudo bem.
Ele ser menor em índice glicêmico não significa que ele não vai impactar a quantidade de açúcar no seu corpo, consequentemente, não vai ativar tanto a sua insulina e não vai te causar problemas de saúde, tá bom? Ah, Nil, porque ele é menos processado, tem alguns nutrientes. Gente, se você quer nutriente, aí você vai comer uma abobrinha, uma abóbora. Você não vai ficar se concentrando em açúcar mascavo, né? Por favor. E é o seguinte, é como você dizer que o calor do sertão do Pernambuco dá 45 graus. O Rio de Janeiro é 40. Significa que o Rio de Janeiro é frio? Não, Rio de Janeiro é quente. Mas é um calor um pouco menor do que no sertão do Pernambuco ou no sertão da Bahia. Mas os dois são quentes. Você não tá querendo comparar com o sul do Brasil, que faz menos 2 graus? Então, quando a gente fala de potencial para aumentar a quantidade de açúcar no seu corpo, um açúcar refinado seria o sertão do Pernambuco e o açúcar mascavo seria o Rio 40 graus no verão. Todos eles vão aumentar a quantidade de açúcar no seu corpo. E se você está preocupado com a sua glicose ou com a quantidade de açúcar no seu corpo, você tem que também ficar atento com alimentos que em si eles são saudáveis, mas que para quem já tem a casinha da banha lá guardada, ou para quem já tem problemas de saúde relacionados com o aumento da insulina, como é o caso de quem tem resistência à insulina e diabetes, mesmo alimentos que são saudáveis e que podem ser consumidos por uma pessoa saudável, você tem que evitar. Então, batatas, mandioca, aipim, macaxeira, inhame, frutas como manga, banana, uva, bebida alcoólica, você ou da cervejinha? Eu não queria te falar não, mas eu vou falar. Vinho, gente, qualquer bebida alcoólica, tá? Bebida alcoólica é um pãozinho líquido, tá? Você acha que pão aumenta a sua quantidade de açúcar no sangue? Então, se você não quer ter casa da banha, você tem que evitar esses alimentos que vão aumentar a quantidade de açúcar no seu corpo e você tem que optar por alimentos que são baixos em carboidrato. Aqueles alimentos que, assim, tem carboidrato, mas, tipo, faz uma cosquinha, sabe? É quase inofensivo. Então, são esses que em quantidade de carboidrato que você tem que consumir. Quais são esses? Legumes e verduras, então você vai basear a sua alimentação em comida de verdade, que é o que eu sempre falo, metade do prato, no mínimo, tem que ser de vegetal, tá? Hortaliça. Então, você vai comer couve-flor, abóbora, abobrinha, quiabo, jiló, vagem, sei lá, o que você quiser de legume e verdura. Não os tubérculos, tá? Os tubérculos você já entendeu, são as batatas, as paradas assim, aí você tem que dar uma evitadinha. Mas os outros alimentos tá super liberado, você pode, todos os legumes e verduras, tá super tranquilo para você consumir. Você tem que basear a sua alimentação também em boas proteínas. Então vai lá comer carne, frango, peixe, ovo, até leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha também podem ser boas opções. O importante é você comer comida de verdade e os seus carboidratos serem daqueles que faz uma cosquinha, mas que não vai elevar tanto a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea. Se você comer comida de verdade, aí qual que vai ser o milagre que vai acontecer? Milagre nada, isso aí é dedicação, esforço e foco. Mas qual que vai ser o resultado? A sua casa da banha naturalmente vai sumindo e aí você vai conseguir ter mais saúde, mais disposição, uma vida mais ativa. Ah, Nil, mas e se eu quiser continuar vivendo na minha Carbolândia? Vai dar um ruim danado. Se você não fizer nada, continuar na alimentação que você tá, querendo comer o que você tem vontade, tô nem aí se é carboidrato, tudo bem, agora você tá nem aí. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. O que acontece? A sua quantidade de açúcar no sangue tá aqui, né? Bonitinho. E aí você comeu, amigo, a quantidade de glicose do seu corpo vai subir. E quanto maior a quantidade de carboidrato que tem aquele alimento, maior vai ser o pico. E aí vai precisar produzir pelo seu pâncreas a insulina para fazer isso aqui descer e voltar, para poder ficar no estado normal. E aí você vai comendo outro carboidrato e ele vai fazendo isso. Ele vai dando esses picos. O que acontece é que nem sempre o ciclo é tão bonito assim, dele subir e aí o seu pâncreas ficar trabalhando para ele descer. Às vezes, você já escutou aquele ditado que quanto maior a altura, maior é a queda? Pois é, pensa lá na montanha-russa. Você subiu. A amizade, a hora que isso aqui despencava, assim... Seu corpo trabalhou com tanta insulina para você conseguir baixar a besteira que você fez, que ela vai despencar. Sabe quais são os sintomas que você vai começar a ter? Tontura, dor de cabeça, irritabilidade, sem foco, começar a dar tremedeira. Pois é, isso aqui chama hipoglicemia, quer dizer, caiu muito a sua glicemia. Aí você vai chupar uma bala.
você vai chupar balinha para poder subir. Ou você vai comer lá uma outra opção da sua carbolândia. Aí ele vai subir. E aí o seu corpo de novo, ô pâncreas, vai lá, trabalha para poder produzir insulina. Aí o que vai fazer? Despencou. Aí de novo você vai comer o quê? Carboidrato. Você vai entrar na sua carbolândia de novo. Você ficar brincando dessa montanha-russa do Hopi Hari, você acha mesmo que você não vai ter consequência pro seu corpo. Esse círculo vicioso que você vai criando no seu corpo retém cada vez mais água, retém cada vez mais sódio. Então você já imaginou como é que vai ficar sua pressão alta, né? E você só vai aumentando na casa da banha. Aí só vai aumentando na casa da banha. Aí você vai ficando cada vez, né? Começa a distribuir os braços, as pernas. Gente, eu sei porque eu já fui assim. E aí você vai aumentando essa casa da banha. Só que essa gordura que você está acumulando aí dentro de você, ela é extremamente inflamatória e ela atrapalha o trabalho da insulina. E aí chega um momento que para lidar com aquela mesma quantidade de açúcar que você colocou no seu sangue, o seu pâncreas tem que trabalhar mais. Para poder dar conta daquela mesma quantidade, ele tem que produzir mais insulina. Para aquela mesma quantidade, mais insulina. E aí ele vai fazendo isso. E você só vai acumulando, tornando a gordura mais inflamatória dentro de você. Sabe onde é que isso vai dar? Resistência à insulina. Vai chegar uma hora que o seu corpo não vai ser mais sensível ao hormônio insulina. Ele já não vai ter mais essa capacidade de fazer ele voltar e ficar na reguinha que ele devia ficar. Presta atenção para entender a situação que você está colocando o seu próprio corpo. Imagina que você tem um chefe que paga de louco. Pois é. Ele não te deixa em paz, ele fica te ligando toda hora, fica te chamando toda hora. Na hora de descanso, ele tá te acionando. Você ia conseguir ficar nesse emprego até quando? Pois é. Por que que não? Você não é obrigado, né? E o seu pâncreas é obrigado por quê? Só porque você quer. Você tá pagando de louco. Você sabe que o negócio não tá fazendo bem pra ele, mesmo assim tá forçando a amizade. Ele vai pedir as contas, camarada. Ele vai falar assim, ó... Seguinte, cara, não te aguento mais. Não quero. Quero ver quem vai me obrigar a trabalhar agora. Já fui muito explorado nessa vida. Não quero mais trabalhar. Peça as contas. E aí sabe o que acontece? Diabetes. A diabetes não aparece do nada. A diabetes aparece depois de todo esse estresse durante anos você causando no seu próprio corpo. Mas você sabia que existe uma estratégia para diminuir o impacto dessa insulina no seu sangue? Pois é. Olha, tem um segredinho para te contar. Mas é um segredinho para você usar pro bem, tá? É estratégia para você usar no momento de exceção. Às vezes você tem vontade de comer uma bobeirinha. Ou mesmo uma coisa saudável. Mas existe estratégia. E a gente vai conversar um pouquinho. Vou dividir essa estratégia com você no próximo vídeo, tá bom? A gente se vê aqui no canal.